Bora então? Ricardo, se apresenta aí, né? Fala quem é você. O pessoal do curso já te conhece, o Ricardo que dá o nosso módulo de primeiros socorros, por uma experiência, né, que ele já tem no ramo sobre ser socorrista, né? Então, ele que dá esse módulo para a gente. Então, várias pessoas já conhecem o Ricardo que estão, né, no meu curso. Então, fala aí, Ricardo, quem é você para o pessoal, para todos os cuidadores que estão aqui? Boa noite, galera. Meu nome é Ricardo, tá? Estou conhecido como Ricardo Malabi. Tá dando eco aí, Irlanda? Pode ir. A Duda que abriu a porta aqui. Tá. Então, assim, meu nome é Ricardo, sou conhecido como Ricardo Malabi, aqui na cidade. Sou técnico em enfermagem, já faz bastante tempo. Sou instrumentador cirúrgico e trabalhei. Coloca o telefone um longe do outro, Ricardo. Afasta um pouquinho. Espera aí. Deu agora? Agora já parou o barulho aí. Tava meio próximo. Então, gente, sou conhecido como Ricardo Malabi, aqui em Leopoldina. Sou técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico, sou socorrista também. Trabalhei na implantação da rede do SAMU aqui na região sudeste, né? Trabalho hoje no CTI de Covid, né? Pela experiência, a gente trabalha lá pelo critério de urgência e pelas manobras que a gente, devido à doença, o critério de gravidade, a gente tem que usar todos os recursos que a gente tem, tá? No curso da Irlanda aí, a gente passa um pouquinho para vocês sobre primeiros socorros, né? A forma mais básica e simples, de fácil entendimento, não da forma bem técnica mesmo, como a gente utiliza, mas que dá para todo mundo entender e poder praticar e utilizar no seu dia a dia. Que a gente até brinca na época do SAMU, que a gente fala o seguinte, que o avançado não vale nada se o básico não for bem feito. Uhum. Então, a gente... que é nada mais, nada menos, primeiro socorro, do que prevenção. É isso aí. E aí, né, quando a gente fala sobre a importância de você, cuidador, saber sobre os primeiros socorros, é porque no dia a dia pode acontecer, sim, alguma urgência, alguma emergência. Por exemplo, você está lá com um paciente, de repente ele começa a passar mal, a pressão está baixa ou a pressão está alta, ou de repente ele desmaia do nada, ou de repente ele cai. O que você faz, né, se o paciente cair? Ou você tá lá, como aconteceu, né, com a Cleide, eu não sei se ela tá aí hoje, a Cleide Lacar, não sei nem se eu te contei isso, Ricardo. A Cleide estava com a mãe, a Cleide é uma cuidadora familiar, né, ela se inscreveu no meu curso de cuidador de idosos para ela cuidar melhor da mãe dela, tá? E aí ela estava tomando café com a mãe de manhã, quando a mãe engasgou. E aí ela disse que quando ela fez a sua aula de primeiros socorros do curso, ela terminou a aula e ela virou para o marido dela e falou assim, vem cá, que eu quero treinar com você o que o Ricardo ensinou. E aí ela foi e fez as manobras no esposo e passou, tá? Tipo, fez isso, passou tipo 3, 4 meses, a mãe engasgou e ela sabia como fazer a manobra. Por quê? Porque ela já tinha visto com você e tinha treinado no esposo. Então, inicialmente, quando alguém engasga, né, a gente dá um tapinha nas costas, manda levantar o braço, né? Uhum. E aí não resolveu, e a mãe, faltando ar, na mesma hora ela levantou, pegou a mãe e conseguiu desengasgar a mãe dela, né? Tem algumas pessoas que falam afogando, né? A pessoa está afogando, é uma expressão nova que eu não conhecia. Por quê? Porque a pessoa aprendeu como fazer uma técnica de primeiro socorro, só para vocês verem a importância. Então, você, cuidador, pode acontecer com você aí alguma urgência. Se alguém já tiver acontecido com vocês alguma urgência aqui, vocês contem pra gente, né? Mas eu tenho certeza, né, que a aula de hoje vai ser muito agregadora por causa disso. Ricardo, vamos começar assim, ó. Se uma
se um paciente, né, uma cuidadora, de repente, está lá com seu idoso e o idoso cai, o que esse cuidador deve fazer assim que ele vê o idoso no chão? O que ele deve fazer inicialmente? Então, motivo de queda, né? Hoje ocorre muito nos idosos, devido à própria fragilidade em si, né? Por doença congênita, osteoporose, a idade em si. Vamos continuar então. O pessoal do Instagram já está aí, agora está tudo certinho, Ricardo. Então, bora vamos então. lá. A questão da queda, então. O idoso caiu, se encontrou o idoso caído. Então, a gente tem as opções. Aí vamos pelas opções, assim, dentro da avaliação que você vai fazer da cena que você está encontrando e da situação que pode ter acontecido com o idoso. O idoso, ele tem um problema degenerativo ósseo, tá? Já pela idade, né? Osteoporose, osso vai ficando fraquinho, falta de cálcio e tudo mais. Pode ter acontecido o quê? Ele pode ter fraturado o osso da perna e caído, tá? Essa é uma hipótese. E importante falar, essa fratura pode acontecer sem ter acontecido nada, tá? Nada. Tão poroso aquele osso que ele quebra sozinho, o paciente cai, tá? Outro dia uma cuidadora me perguntou isso. É possível isso? É possível isso. É um dos maiores fatores de fratura de fêmur, de colo de fêmur, de idoso é justamente essa. Quebra e o idoso cai, tá? A outra opção é a seguinte, o idoso está com pouca força para poder deambular, às vezes ele tropeçou no próprio pé, né? Se o pé prendeu em alguma coisa e ele caiu. O que tem que avaliar? Não mexer no idoso de cara, tá? Tentar virar o idoso, mexer, tirar da posição que ele ficou. Porque a posição que o idoso cai é uma posição de conforto, é onde ele se sente confortável, ele fica quietinho naquela posição, porque provavelmente tem alguma coisa doendo, né? Se ele tiver consciente, lúcido, ele vai ficar quietinho. Se a perna estiver doendo, ele vai ficar imóvel porque a perna está doendo. E ele vai falar. Agora, se ele estiver desacordado, né? Ou um pouco confuso, não está naquele normal dele, falando coisas desconexas, ele pode ter tido um traumatismo craniano, pode ter batido a cabeça no chão com muita força, e nisso ele pode ter tido uma compulsão ou uma lesão mais séria. Aí, em toda a via dos casos, tem que acionar o serviço de emergência, tá? Até que se prove o contrário, o idoso sofreu uma queda, ele pode ter fraturas, né? E pode ter batido a cabeça no chão. Então, assim, acionar o serviço de emergência, deixar o idoso imóvel, não tentar levantar a cabeça, colocar travesseirinho de baixo, porque a gente não tem noção do nível de lesão que tem, pode ter acometido a coluna cervical, porque o pessoal pensa assim, Irlane, o idoso é fraquinho, quebrou a perna, quebrou o braço. O pessoal tem que colocar na cabeça que o idoso, toda a estrutura óssea dele, não só perna e braço, ela está enfraquecida, como coluna cervical, as costelas. Então, assim, ele caiu, deixa ele na posição de conforto, mantém ele calmo e liga para o serviço de emergência. Eles vão vir e vão atuar de forma centrada, localizada, aonde eles vão estar procurando esses tipos de coisa. Agora, o que o cuidador pode fazer é o seguinte, é gerar o conforto, não mexer nele, tá? E perguntar o idoso, tá doendo alguma coisa? Porque aí já é uma forma de localizar o que está acontecendo, tá? Tá doendo a minha perna. Qual perna que é? Minha perna direita. Tá doendo aonde? Mais próxima aqui da coxa, aqui mais próxima da bacia, igual eles vão falar, né? Então, assim, ou seja, isso aí possivelmente é uma suspeita de fratura. Então, assim, mantém ele naquela posição, promove conforto para ele. Outra coisa, não dá nada para ele beber. Entendeu? Muita gente oferece água, essas coisas, porque geralmente por que fica com a boca seca? Porque uma fratura desse porte, ela perde muito sangue, ela sangra muito. Só que o sangramento não é visível, a perna vai inchar. Só que esse edema, esse inchaço que dá, é sangue também. Então, assim, ele vai perder um pouco de sangue, uma fratura fechada, ele vai dar sede. Então, não dá água para ele. Entendeu? Mantenha conforto e chama o serviço de emergência. Dica. Aí vamos para uma dica para essa situação.
todo idoso, sapato fechado. Nunca chinelo, tá? Geralmente você vê muito chinelo com meia. O idoso, Ou ele então não tem aquela sandália só de enfiar o pé, né? Que não tem isso, nada isso, atrás para prender, né? isso. Todo sapato para idoso tem que ser fechado, para ele ter firmeza quando ele colocar o pé no chão. Porque a maioria dos idosos, eles andam arrastando. E qualquer ressalto que tenha, prende. E isso ele vai desequilibrar e vai cair. Porque, assim, pelo simples fato da idade, vamos colocar assim, pelo simples fato da idade, todo mundo vai reparar isso aí. O idoso, ele é curvado para frente. Concorda? Todo idoso, ele tem a O centro curvatura. de gravidade dele se anterioriza, né? Então ele anda Justamente. Aí, curvado para frente, as pernas mais abertas, né? Ele aumenta a base dele para ele isso. conseguir andar, né? Qualquer tipo de ressalto, ou qualquer coisa que prenda, que ele não consiga se locomover da forma que ele se adaptou, o centro de gravidade dele vai ser alterado, ele vai cair. Então, assim, o que acontece? Pode ter fratura, principalmente de húmero, tá? Aqui do ombro, porque o idoso geralmente vai cair de lado, vai cair, pode fraturar o fêmur, que é o mais provável de acontecer, e tem uma contusão craniana, que é uma futura lesão, porque a cabeça vai primeiro, Uhum. tá? Outra dica, além de sapato fechado, tapetes. Tirar os Casa que tem tapetes. idoso, não tem tapete, É. né? Principalmente nos banheiros, tá? Todo idoso no banheiro, ele tem que ser acompanhado para tomar um banho, mesmo que ele tome um banho sozinho. Tem que ter alguém lá dentro de suporte para poder vigiar. Ele pode fazer um mal súbito, ele pode Eu baixar a até pressão falo, dele. Ricardo, porque tem uns tapetes que são com ventosa, sabe qual que é que eu tô Aham, falando? Para colocar dentro do box, porque aí dentro do o box. idoso vai sentir firmeza. Esse tapete eu até falo que pode usar, porque ele tá fixo. E aí vale lembrar, tem uns que são tipo de uma marca ruim, de um país aí, que aí o que acontece? São marcas muito ruins, que a ventosa não funciona, então escorrega. Então, cuidado com esses, né, que são de marcas ruins. Tenha Justamente. certeza que o que você comprou é firme, é emborrachado, porque o idoso não vai cair, né? Então vai dar mais segurança para ele, né? Isso é importante. Justamente. O idoso vai Você estar tá... tomando banho, tem o Pode sabão. falar. Tá Uhum. tomando banho, tem o sabão, o shampoo, né? Então, o que acontece? Nisso aí vai escorregar. Se a ventosa não estiver bem presa ali, se esse tapete mover com ele, ele vai cair dentro do banheiro, Colocou o pé. né? Você falando a respeito da pessoa que cai, né? A gente vê muito isso na rua. A pessoa cai, às vezes eu via muito isso no Rio. É um calor absurdo, né? No Rio de Janeiro, a pessoa cai tipo no asfalto, no passeio, e alguém pega a bolsa e coloca Então, debaixo da debaixo da cabeça cabeça. do sujeito que está lá caído, né? Seja idoso ou adulto, enfim. E é um procedimento que a gente não deve fazer, porque se tiver alguma lesão ali, às vezes você vai acabar de fazer a lesão, né? Às vezes estava só uma fissurinha, você vai Você e vai terminar de lesiona. abrir. Então, o Não, idoso não existe caiu, chame o SAMU e espere chegar, né? isso. Você pode conversar com ele para saber nível de consciência, para saber se ele está no normal dele, né? Se ele está consciente, sabendo o que aconteceu. Às vezes algum idoso vai tentar levantar sozinho, você vai indicar que não se levante, fique deitadinho ali e procure perguntar para saber dele ó, se está doendo alguma coisa e tudo mais. Geralmente também vai ter cortes. A pele do idoso, ela por Muito sensível. devido, devido à idade, perda de colágeno, né, esse tipo de coisa, vai ser muito sensível. Então vai acontecer abrasões, lacerações, vai acontecer cortes, cabeça. Se bater a cabeça em determinada posição, Vai dar um a pele é roxo. muito fina, a pele é muito fina, vai cortar, vai sangrar bastante, cabeça sangra muito. Em parte de sangramentos devido a essas quedas, o que você pode fazer? Um pano limpo, põe por cima, né? Faz compressão direta para poder estancar o sangramento. Aham. Né? E essas são unidades básicas de primeiros socorros que você pode promover. Isso gera conforto. O idoso vendo sangue, ele vai ficar cada vez mais nervoso.
Aí você E vai também cometer você várias coisas. estanca o sangue até chegar no hospital, por exemplo. Sei lá, ele bateu a cabeça, abriu, você sabe que vai ter que dar ponto. Então você estanca o sangue ali até chegar no E hospital, né? Isso seria evita contaminar interessante. também. Evita Com- contaminar o leito da ferida para não ter infecção. Ok. E, Ricardo, por exemplo, o idoso caiu e rapidinho ele levantou. Quando você viu, ele estava lá em pé já. Esse idoso não pode dormir nas próximas 2 horas, não é isso? Isso. Você tem que ficar em observação para esse idoso, né? Observar se vai ter alguma mudança de humor, né? De temperamento, se ele vai começar a ficar confuso, né? Porque você não sabe, ele ter batido a cabeça, alguma coisa. Observar se vai aparecer alguns hematomas, né? Os roxinhos na pele, né? Observar ele, evitar dele dormir, para você, a gente fala nesse ponto de observação, justamente para observar o nível de consciência dele, se vai ter algum distúrbio disso daí, né? Se ele vai ter, se vai ficar desorientado ou não, porque qualquer coisa nessa faixa, ele tem que ser encaminhado para o hospital para poder ser submetido a exames, passar para um médico, às vezes até fazer uma tomografia para ver se tem alguma lesão neurológica. Essa semana passada, né, eu recebi uma mensagem de uma Perdeu o idosa. som de novo, Erlaine. Mas aí, conclusão, o olho da paciente estava literalmente preto nessa região, Ricardo, mas preto, preto. E aí a cuidadora falou assim: você acha que aconteceu alguma coisa, né, com ela nos olhos? Eu falei: não, o rosto é muito vascularizado, né? Como ela Uhum. caiu de frente, fez a tomografia, viu que não tinha nada, esse sangue é algum sangue que machucou ela e vai descer. E eu falei com ela: você pode ficar tranquila, porque esse sangue vai começar a descer, ela vai ficar com o rosto todo roxo. E aí passou 3 dias, ela me mandou outra foto que ela tava literalmente roxa, com a bochecha roxa, É, né? E aí vai acontece muito também com a descendo isso, lesão né? aqui, ó. A lesão do seio aqui da face, você pega o nariz, se não houve a fratura do septo, então assim, derrama nos pequenos vasos aqui. Fica aquele roxo assim, ó. Fica muito Então, feio. o seu paciente que bateu, sei lá, o tornozelo, torceu o joelho, fez um hematoma, esse hematoma depois vai descer para a perna, vai descer, foi na testa, vai descer para o rosto, isso desce, porque a ação da gravidade, né, tá puxando para baixo. E aquilo ali é um sangue, né, que o organismo tem que ir absorvendo aquilo. Então, é normal que isso aconteça, né? E aí é um roxo bem roxo e depois vai amarelando, né, Ricardo? Vai ficando amarelado, esverdeado e vai sumindo. Ok. O pessoal está perguntando aqui, e sobre o engasgo, né? Alguém engasgou. O que a gente faz, né? Primeiro eu queria, antes de você falar, lembrar que se o seu idoso já está engasgando, porque tem um monte de gente, o Ricardo não consegue ver as mensagens, né? Mas tem um monte de gente aqui colocando: meu idoso engasga muito, meu idoso tem disfagia, meu idoso engasga com água, engasga com pão, engasga com comida. Se seu idoso já está engasgando, continuamente, rotineiramente, é necessário que você chame um fonoaudiólogo, você cuidador familiar, né? Você cuidador profissional, indique a família que contrate um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. E ele vê como que tá toda essa musculatura, né, orofacial, toda essa musculatura de pescoço, para ver se essa musculatura não está muito fraca, se precisa de fortalecer, precisa de usar alguma coisa para poder ajudar esse idoso, porque quanto mais fraco, pior é. Então já fica essa dica aí. E aí o paciente está lá e de repente engasga, Ricardo, o que a gente faz? Primeira coisa, o pessoal vai até rir, o pessoal do curso já sabe, mas o pessoal, assim, quem não estava no curso sabe. A questão do engasgo, o paciente começa a tossir, né? Ainda tem o estímulo de tosse, que é natural do próprio organismo de defesa. Vai começar a tossir. Ele vai perdendo o ar, vai ficando cada vez mais nervoso. A gente tem um sinal universal de sufocamento. Leva as duas mãos ao pescoço. A partir do momento que a pessoa leva as duas mãos ao pescoço, a coisa já está crítica. Então, antes que chegue a esse ponto, estimule. Se ela está tossindo, estimule ela a tossir cada vez mais. Né? Dá um tapinha nas costas, estimule ela a tossir. Pede para ela refletir o rosto para frente e continuar a tossir, baixar Uhum. o corpo, e tossir. Usar a gravidade.
Caso isso não aconteça, você vai virar na frente da pessoa e vai perguntar para ela assim: você está engasgado? A pessoa vai olhar para sua cara assustado, mas é verdade. Mas por que que você pergunta isso? Você pergunta se ela está engasgada, é justamente para você saber o nível de consciência que ela está. Se ela te compreende, é que ainda tem oxigênio passando pelas cordas vocais, ela ainda consegue esse pouco de oxigênio ainda. Então você tem o tempo de quê? De fazer a manobra de Heinz, né? Que é entrar por trás da pessoa e fazer a manobra tipo J. Não tem como eu mostrar aqui, mas tem a manobra no curso. Vocês podem estar pesquisando também, que é a manobra que mais salva vidas no mundo, né? Inclusive o criador dela salvou a própria esposa, né? Do engasgo numa comemoração no restaurante. Você vai pegar e fazer a manobra. Já quando a pessoa perde a consciência nesse ponto, o que que você vai fazer? Deitá-la no chão, tá? Você vai deitar essa pessoa no chão, debaixo, procure no seu corpo, você vai ver, sabe aquele ossinho que tem aqui no finalzinho da costela? Tá todo mundo dando para ver que é assim, ó, aqui, Aham. né? Tórax aqui, o finalzinho. Aqui embaixo, aqui, ó, para 3 dedinhos abaixo dele, você vai pegar o calcanhar da mão, com a pessoa deitada de barriguinha para cima, você vai fazer isso aqui, ó, empurrar, apertar e empurrar para cima. Deixa eu ver essa Que mão aí de novo, que foi rápido. aqui, ó, calcanhar da mão, Aham. isso. Assim, você vai posicionar debaixo desse osso uns 3 dedos, assim, para ficar mais fácil, fica assim, entre o umbigo e esse ossinho, né? O Uhum. apêndice tifoide, que é chamado. Então, assim, colocou a mão nesse meio, você vai apertar para dentro e empurrar para cima, né? Como se fosse o J se a pessoa estivesse em pé, que você vai comprimir aquele ar que ainda tem. Estômago e pulmão vai forçar a expulsar o que está impedindo ele de respirar. Aí você vai fazer 5 vezes, virar a cabeça do paciente de lado e inspecionar a boca. Se você conseguir visualizar o que está engasgado, o que está engasgando ele, com uma pinça, você vai lá e retira. Ou com o dedo, né, em forma de pinça, você vai e puxa. Caso, mesmo assim, quando a vítima fica inconsciente, você tenta a manobra ali em pé, né, e não consegue desobstruir, e a paciente perde a consciência, pede alguém para chamar o serviço de emergência, tá? Você pede para chamar o SAMU. Nesse ponto, nesse intervalo, enquanto alguém está ligando para você, ou você mesmo põe no viva voz o telefone do seu lado e chama a emergência, você vai estar fazendo essa manobra com ele deitado. Entendeu? Você vai continuar tentando desobstruir. Isso aí, Elaine. Desobstruir essa paciente. Ricardo, tem uma pergunta dessa daqui e algumas pessoas já me perguntaram isso também no curso. Se o sujeito for cadeirante, eu consigo fazer a manobra dele sentado? Sim, né? Ele está Consegue. sentado, eu venho por trás dele e faço, né? Você vai fazer da mesma forma que uma criança. A criança, você vai se ajoelhar atrás dela, vai colocar o seu corpo como barreira, né? Vai posicionar assim de lado, né? Esse lado seu aqui é como se fosse uma parede, vai como barreira, Aham. justamente. Vai pegar e vai fazer a manobra no paciente. Se a cadeira do paciente, no caso a cadeira de rodas, por causa daquele braço te atrapalhar, Você você coloca ele levanta. na... você levanta, você coloca ele numa cadeira comum, ou então você se adapta ali e faz a manobra. Não impede entendeu? O importante é fazer a compressão em J, né? Para dentro e para cima, para poder expulsar o corpo estranho que está impedindo ele de respirar. Para fazer em Assim, ó. pé, vai ser para dentro e Tá para vendo a cima. pontinha do dedo aqui, ó? Aham, Ó, viu? aham. Você põe a mão assim, fechada, com o polegar para dentro, só que com o ossinho. Tá vendo, ó? O ossinho para fora. Viu? Aham. Isso. Você vai posicionar assim e a outra mão vai vir por trás, ó.
Uhum. Essa mão de trás é para te dar o quê? Força e direção. Aí você vai fazendo isso aqui, ó, para dentro, para cima, ó, igual um J. Essa manobra tem que ser feita com Ok. bastante força, tá? Para ela poder funcionar. É dolorosa para o paciente, mas é só momentânea, Mas é tá? eficiente. O Pedro está falando, escreveu aqui De diafragma, novo. né? De novo, é na Dá uma, região do peraí. diafragma. É na região do diafragma mesmo, tá, Pedro? Tá certinho aí o que você falou, tá? É... Sobre a cadeira a gente já falou. Olá, Ricardo. Sempre fica saindo tanto, é difícil. Vai. Então, eu acho que alguma coisa que seu telefone vai e trava o som, entendeu? Mas não tem problema não. Você sai e volta, tá tudo certo. Uma pessoa perguntou aqui o seguinte, Ricardo. Lá na cidade dela não tem SAMU. O paciente caiu, ela falou aqui como é que é? Um por Rebocoterapia, que todos. a pessoa fala. Então, ela falou que, tipo, aqui é cada um por si, Deus para todos, né? Então, assim, eu vou te falar o que eu faria, tá? E você me conserta se eu tiver errado, ok? Joia. O paciente caiu, tá caído lá o meu idoso, né? E aí eu vou falar com ele, seu fulano, espera aí, tá tudo bem com o senhor? O senhor tá me ouvindo? O senhor tá onde? Quem sou eu? Né? Eu vou ver qual é o nível de consciência dele primeiro, ok? Ele tá consciente, eu tô entendendo que ele tá consciente, ok? Seu fulano, mexe bem devagar o seu braço direito, mexe seu braço esquerdo, mexe a sua perna direita, mexe sua perna esquerda. Mexeu tudo bem devagar, nada doeu. Ele conseguiu mexer tudo, sem nenhum problema. Seu fulano, vamos ficar de lado para a gente levantar. Eu vou te ajudar a levantar. Eu faria isso com o meu paciente. E se Correto. acontecer de eu falar, mexe a perna direita, e ele falar, não consigo mexer a perna direita, eu vou falar, isso vai ficar aqui paradinho, que eu vou pedir ajuda de alguém. E nessa ajuda que eu iria pedir de alguém, o que eu ia tentar fazer? Trazer homens, principalmente, mulher tem menos força, né? Para tentar imobilizar o máximo que eu pudesse esse paciente para levar no hospital. Vai ter que ser num carro? Vai ter que ser num carro, mas é o que eu faria. Corrige aí, eu falo se tá certo, enfim. Tá correto. Ok, Tá correto. então? Correto. Porque o negócio, o que que acontece? Se o paciente consegue, se ele tá lua, é consciente, tudo bonitinho, ele te entende, te compreende, ele movimenta os braços e as pernas normalmente, você vê que não tem nenhuma anomalia, né, do estado neurológico dele, e ele consegue, você pode ajudá-lo a levantar, só que encaminhá-lo para o hospital logo a seguir. Agora, se ele reclama de alguma dor local, tem que ser feita a mobilização desse paciente com todo o cuidado e ser encaminhado para o tratamento. Está corretíssimo, Erlan. Joia. A Dani Bela lá no Instagram tá falando, a minha idosa também agora está colocando água na boca e não engole, fecha a boca e segura a água. Provavelmente ela deve ter algum tipo de demência, né? E aí ela não tá entendendo mais que ela tem que deglutir aquela água, né? É uma coisa que eu tento falar para as pessoas que costumam ajudar, ela tá com água na boca. Você fala, dona fulana, ó, engole aqui, ó. E aí ela lembra que ela tem que engolir aquela água, ok? Existem idosos que cospem essa água. Ele fica com É, aquilo na boca, ele vai e cospe, porque ele não entende. Outro dia, uma cuidadora até filmou a idosa dela cuspindo pela casa inteira. Ela justamente. não tá fazendo sacanagem com você, não tá querendo fazer pirraça, ela não sabe o que ela faz mais com aquela água. Então, você tem que ter um entendimento que não é ela, é a doença, né? E tem que ter muita paciência e tá oferecendo água por causa da infecção urinária, né? Então, é muito importante a gente ficar atento quanto a isso. Pode falar, Ricardo. Justamente. Não, é justamente isso aí. E se caso acontecer, continuar acontecendo isso, possivelmente, ou a consulta geriátrica, com um geriatra, um especialista da área de idoso, possivelmente essa paciente vai passar a ter que se alimentar por sonda, para evitar o risco de broncoaspiração, né? Uma pneumonia aspirativa. Tá? Você pede para chamar o SAMU,
Nesse ponto, nesse intervalo, enquanto alguém está ligando para você, ou você mesmo põe no viva voz o telefone do seu lado e chama a emergência, você vai estar fazendo essa manobra com ele deitado. Entendeu? Você vai continuar tentando desobstruir. Isso aí, ela. Desobstruir essa paciente. Ricardo, tem uma pergunta dessa daqui e algumas pessoas já me perguntaram isso também no curso. Se o sujeito for cadeirante, eu consigo fazer a manobra dele sentado? Sim, né? Ele está sentado, eu venho por trás dele e faço, né? Você vai fazer da mesma forma que uma criança. A criança, você vai se ajoelhar atrás dela, vai colocar seu corpo como barreira, né? Vai posicionar assim de lado, né? Esse lado seu aqui é como se fosse uma parede, vai como barreira, justamente. Vai pegar e vai fazer a manobra no paciente. Se a cadeira do paciente, no caso a cadeira de rodas, por causa daquele braço te atrapalhar, você coloca ele você levanta, você coloca ele numa cadeira comum, ou então você se adapta ali e faz a manobra. Não impede entendeu? O importante é fazer a compressão em J, né? Para dentro e para cima, para poder expulsar o corpo estranho que está impedindo ele de respirar. Para fazer assim, em pé, ó. vai ser para dentro e Tá para vendo a cima. pontinha do dedo aqui, ó? Aham. Ó, viu? Aham. Você põe a mão assim, fechada, com o polegar para dentro, só que com o ossinho. Tá vendo, ó? O ossinho para fora. Viu? Aham. Isso. Você vai posicionar assim e a outra mão vai vir por trás, ó. Uhum. Essa mão de trás é para te dar o quê? Força e direção. Aí você vai fazendo isso aqui, ó, para dentro, para cima. Ó, igual um J. Essa manobra tem que ser feita com bastante força, tá? Para ela poder funcionar. É dolorosa para o paciente, mas é só momentânea. Mas é eficiente. Tá? O Pedro está falando, escreveu aqui diafragma, né? De novo? É na região do diafragma. É na região do diafragma mesmo, tá, Pedro? Tá certinho aí o que você falou, tá? Sobre a cadeira a gente já falou. Olá, Ricardo. Sempre tá saindo tanto, é difícil. Vai. Então, eu acho que alguma coisa que seu telefone vai e trava o som, entendeu? Mas não tem problema não. Você sai e volta, tá tudo certo. Uma pessoa perguntou aqui o seguinte, Ricardo. Lá na cidade dela não tem SAMU. O paciente caiu, ela falou aqui como é que é? Rebocoterapia. Então, ela falou que, tipo, aqui é cada um por si, Deus para todos, né? Então, assim, eu vou te falar o que eu faria, tá? E você me conserta se eu estiver errado, ok? O paciente caiu, tá caído lá o meu idoso, né? E aí eu vou falar com ele, seu fulano, espera aí, tá tudo bem com o senhor? O senhor tá me ouvindo? O senhor tá onde? Quem sou eu? Né? Eu vou ver qual é o nível de consciência dele primeiro, ok? Ele tá consciente, eu tô entendendo que ele tá consciente, ok? Seu fulano, mexe bem devagar o seu braço direito, mexe o seu braço esquerdo, mexe a sua perna direita, mexe a sua perna esquerda. Mexeu tudo bem devagar, nada doeu. Ele conseguiu mexer tudo, sem nenhum problema. Seu fulano, vamos ficar de lado para a gente levantar. Eu vou te ajudar a levantar. Eu faria isso com o meu paciente. E se acontecer de eu falar, mexe a perna direita, e ele falar, não consigo mexer a perna direita, eu vou falar, isso vai ficar aqui paradinho, que eu vou pedir ajuda de alguém. E nessa ajuda que eu iria pedir de alguém, o que eu ia tentar fazer? Trazer homens, principalmente, mulher tem menos força, né? Para tentar imobilizar o máximo que eu pudesse esse paciente para levar no hospital. Vai ter que ser num carro? Vai ter que ser num carro. Mas é o que eu faria. Corrige aí, eu falo se tá certo, enfim. Tá correto. Ok, tá então? Correto. Porque o que acontece? Se o paciente consegue, se ele tá lua, é consciente, tudo bonitinho, ele te entende, te compreende, ele movimenta os braços e as pernas normalmente, você vê que não tem nenhuma
anomalia, né, do estado neurológico dele, e ele consegue, você pode ajudá-lo a levantar, só que encaminhá-lo para o hospital logo a seguir. Agora, se ele reclama de alguma dor local, tem que ser feita a mobilização desse paciente com todo o cuidado e ser encaminhado para o hospital também. Está corretíssimo, Erlane. Joia. A Dani Bela lá no Instagram tá falando, a minha idosa também agora está colocando água na boca e não engole, fecha a boca e segura a água. Provavelmente ela deve ter algum tipo de demência, né? E aí ela não tá entendendo mais que ela tem que deglutir aquela água, né? É uma coisa que eu tento falar para as pessoas que costumam ajudar, ela tá com água na boca. Você fala, dona fulana, ó, engole aqui, ó. E aí ela lembra que ela tem que engolir aquela água, ok? Existem idosos que cospem essa água. Ele fica com aquilo na boca, ele vai e cospe, porque ele não entende. Claro. Outro dia, uma cuidadora até filmou a idosa dela cuspindo pela casa inteira. Ela não tá fazendo sacanagem com você, não tá querendo fazer pirraça. Ela não sabe o que ela faz mais com aquela água. Então, você tem que ter um entendimento que não é ela, é a doença, né? E tem que ter muita paciência e tá oferecendo água por causa da infecção urinária, né? Então, é muito importante a gente ficar atento quanto a isso. Pode falar, Ricardo. Justamente. Não, é justamente isso aí. E se caso continuar acontecendo isso, possivelmente, ou a consulta geriátrica, com um geriatra, um especialista da área de idoso, possivelmente essa paciente vai passar a ter que se alimentar por sonda, para evitar o risco de broncoaspiração, né? Uma pneumonia aspirativa.